O vento uiva. Ele carrega um frio que corta mais do que apenas os ossos. Ele gela a alma. Esta é a única saudação recebida nos portões do asilo Willow Creek. Um lugar esquecido. Um lugar de sofrimento. Um lugar onde o próprio ar parece pesado de tristeza. O asilo fica no topo de uma colina desolada, um espectro contra o céu crepuscular. O edifício é um monólito de pavor. Suas janelas, como olhos vazios, olham para o mundo. Eles viram muito. Eles testemunharam o indizível. Os terrenos estão cobertos de mato e negligenciados. Árvores retorcidas agarram as paredes. A natureza recupera o que antes era dela. Até a luz do sol parece evitar este lugar, como se tivesse medo do que poderia revelar. Asilo Willow Creek. Um nome sussurrado com medo. Um nome que evoca imagens de horror inimaginável. Willow Creek já foi um farol de esperança. Prometeu curar os doentes, para consertar a mente fraturada. Mas suas boas intenções logo se dissolveram em algo muito mais sinistro. Tornou-se um lugar de tormento. O asilo abriu suas portas na década de 1920. Foi uma época de grande avanço científico, mas também uma época de grande ignorância, especialmente quando se tratava de doenças mentais. Os tratamentos eram rudimentares, muitas vezes bárbaros. Willow Creek não foi exceção. O asilo tornou-se um depósito para os indesejáveis da sociedade, os doentes mentais, os deficientes, os simplesmente diferentes. Aqueles que entravam em suas portas raramente eram vistos novamente. Por trás da fachada de cura de Willow Creek, escondia-se uma verdade muito mais sombria. O asilo tornou-se um playground para médicos ambiciosos, médicos com pouca consideração pela vida humana. Eles viam seus pacientes como ratos de laboratório, sujeitos de seus experimentos distorcidos. Os pacientes foram submetidos a procedimentos horríveis, banhos de gelo, terapia eletrochoque, lobotomizações, todos realizados sem consentimento, sem anestesia, sem piedade. Os gritos dos torturados ecoavam pelos corredores, seus pedidos de ajuda ignorados. Os experimentos eram cruéis, desumanos, impulsionado por uma sede de conhecimento. Uma sede que nunca poderia ser saciada. Os pacientes não eram vistos como pessoas. Eles eram meramente ferramentas. Ferramentas para serem usadas e descartadas. Os horrores de Willow Creek eram um segredo bem guardado. A equipe foi juramentada ao silêncio, ameaçado de consequências se eles ousassem falar. Os pacientes estavam impotentes, suas vozes silenciadas por suas doenças e pelo medo que os dominava. Por décadas, o asilo operou nas sombras, um lugar de sofrimento escondido à vista de todos. Mas os segredos têm um jeito de sair. A verdade sempre encontra um caminho. Na década de 1970, uma jovem enfermeira deu o alarme. Ela expôs a parte obscura do asilo para o mundo. O público ficou indignado. As autoridades finalmente tomaram conhecimento. Willow Creek foi fechado. Seus médicos e funcionários foram levados à justiça. Seção 5. Paredes em decadência, espíritos inquebráveis. Willow Creek agora está abandonado. Suas janelas fechadas com tábuas. Sua pintura descascando. Uma casca do que era antes. Mas os horrores que aconteceram dentro de suas paredes permanecem. Alguns dizem que o asilo é assombrado, que as almas torturadas de suas vítimas ainda permanecem. Dizem que você pode ouvir seus gritos ecoando pelos corredores vazios.
Veja suas sombras passando pelas janelas quebradas. Sinta seu toque frio e desesperado no meio da noite. O ar lá dentro é denso com uma sensação palpável de pavor. Uma sensação de que algo está observando, esperando. O tempo pode ter devastado o prédio, mas pouco fez para diminuir a dor que permanece dentro. O corredor principal é particularmente perturbador. É um corredor longo e estreito, repleto de portas que levam a quartos que antes eram preenchidos com sofrimento. O ar aqui é pesado, sufocante, como se as próprias paredes estivessem tentando sufocá-lo. Os passos ecoam de forma anormalmente alta no chão de ladrilhos rachados. Cada passo envia um arrepio na espinha. Você não consegue se livrar da sensação de que está sendo observado, seguido. O silêncio é quebrado apenas pelo som da sua própria respiração e o rangido ou gemido ocasional do edifício se acomodando. Ou talvez não seja o prédio se acomodando. As salas de tratamento são as piores. Eles estão com frio, estéril, cheio de equipamentos médicos enferrujados que dão calafrios na espinha. As macas ainda trazem as marcas dos corpos que foram amarrados a elas. As paredes estão arranhadas e esburacadas, como se aqueles presos lá dentro tentassem desesperadamente abrir caminho para sair. Você quase pode ouvir seus gritos. Sinta o terror deles. Mas não há como escapar deste lugar, nem para os vivos, e certamente não para os mortos. Seção 8. Os fantasmas de Willow Creek. A aparição mais comumente relatada é a de uma jovem chamada Maria. Ela foi paciente em Willow Creek na década de 1950. Submetida a inúmeras experiências, sua mente destruída pelos tratamentos. Visitantes afirmam ver Maria vagando pelos corredores, seus olhos cheios de uma tristeza assustadora. Ela é frequentemente vista segurando uma boneca esfarrapada, o único conforto que encontrou em seus últimos dias. Alguns dizem que Maria está buscando paz. Outros acreditam que ela está buscando vingança. Seja qual for o seu motivo, sua presença serve como um lembrete arrepiante do passado sombrio do asilo. Seção 9. Sem fuga da memória. Willow Creek é um lugar onde o passado se recusa a morrer. Os horrores que aconteceram dentro de suas paredes não são facilmente esquecidos. Eles permanecem no ar, no próprio tecido do edifício. Alguns acreditam que os lugares podem reter energia, emoções. E se isso for verdade, então Willow Creek é um reservatório de dor, de sofrimento, de raiva. É um lugar que serve como um lembrete severo da capacidade de crueldade humana e a importância de lembrar para que tais atrocidades nunca mais aconteçam. Seção 10. Sussurros de vingança. O vento sussurra pelas janelas quebradas de Willow Creek, carregando consigo os sons do passado. Os gritos dos torturados, os pedidos de misericórdia, os gritos de socorro. Eles são sussurros de vingança. Sussurros que não serão silenciados até que os culpados sejam punidos, até que as vítimas encontrem paz. Willow Creek é um monumento à escuridão que reside no coração humano. Um lembrete arrepiante de que somos capazes de grande mal. E que, às vezes, o passado não acabou de verdade. Está simplesmente esperando para ser despertado. Seção 11. O legado do asilo. O sol começa sua descida final, lançando sombras longas e misteriosas sobre o terreno do asilo Willow Creek. Em breve,
A escuridão envolverá o edifício mais uma vez, e com ela, o medo retornará. Willow Creek permanece como um lembrete arrepiante de um capítulo sombrio da história humana, um testamento da fragilidade da mente humana e as consequências devastadoras da ambição desenfreada. O asilo pode ser abandonado, mas sua história continua viva. Uma história de advertência sussurrada ao vento, um aviso para aqueles que ousariam repetir os erros do passado.